O Ryan Gosling, ele está ótimo, mega carismático, interpretando o Ken, que tá fazendo várias pessoas falarem que o Ken é a melhor coisa do filme. E ao mesmo tempo, tem outras várias pessoas, digo, homens, falando que esse é um filme anti-homem. Só que o grande ponto, ao meu ver, é que o Ken, ele é meio que um incel dentro desse filme, e a Greta quer usar disso para falar sobre masculinidade frágil. Eu vou comentar mais a fundo essas questões nesse vídeo que vai ter spoilers do filme da Barbie, então fica o aviso. Mas antes de tudo, o que é incel? A palavra é uma aglutinação das palavras inglesas involuntary celibate, ou celibatário involuntário, que denomina homens, normalmente heterossexnormativos, que se sentem rejeitados pelas mulheres com as quais eles querem ter um relacionamento romântico ou sexual, e eles colocam a culpa nelas por serem rejeitados. Os incels pertencem à manosfera, que são diversos grupos online antifeministas compostos por homens que supostamente estão lutando pelos direitos dos homens, entre muitas aspas, já que no final das contas é um aglomerado de machismo e misoginia. Explicado isso, em 2022, diversas obras usaram do incel quanto figura antagonista, quanto vilão de histórias. No caso da She-Hulk, teve isso relacionado ao Inteligência, que foi um grupo criado ali pelo Todd, que era o personagem que se sentia menosprezado pela Jennifer Walters, e ele e esses homens achavam-se superiores a ela. Ou então no filme Não Se Preocupe Querida, em que a diretora Olivia Wilde disse em entrevista que se inspirou no Jacob Patterson, que é o herói da comunidade incel, para criar o Frank, que é o personagem interpretado pelo Chris Pine, assim como o próprio personagem do Harry Styles, que no clímax do filme revela que ele se viu no direito de aprisionar a Alice, que era a parceira dele, nessa simulação em que ele era o homem e ela a mulher, e os papéis que cada um deveria ter nessa sociedade. Então a gente chega na figura do Ken, que não tá no mesmo nível do que o personagem do Harry Styles faz, mas desde o começo do filme ele apresenta alguns comportamentos bem questionáveis. Ele só fica feliz quando a Barbie o nota e fica incomodado quando ela dá oi para os outros Ken e quando ele sente que não é recíproco esse sentimento romântico que ele tem por ela, já que é o único propósito da vida dele. I love you too. Esse mesmo Ken que quando a Barbie tem a missão de ir para o mundo real, conta vantagem e inventa ali pro Ken do Semulil que a Barbie o chamou para ir, mas ele decidiu não ir. Ele falou, não vou, colocando-se num lugar de superioridade em relação a ela, mas ainda assim ele vai mesmo a contragosto dela no final das contas. I'm coming with you. Uma vez no mundo real, o Ken se depara com o patriarcado e se admira com aquilo que ele acaba vendo, que ele toma como símbolos que o filme mostra, que seja a questão dos carros gigantes, dos homens na academia, man, do Sylvester Stallone, do cowboy, do velho oeste. Ele vê esses símbolos, ele se admira onde ele encontra esse lugar que ele se vê representado. Tal qual diversos homens que encontram nesses subgrupos online masculinistas um lugar de pertencimento, o Ken vê na retratação do patriarcado um local no qual ele se identifica e decide pegar isso e levar de volta para Barbilândia, onde ele torna esse lugar o Kendom, o reino do Ken, onde ele junto com os outros Ken passam a comandar aquele lugar e subjugar as Barbies que passam a existir com a função de apenas servi-los e atender aos desejos deles. O Ken do Ryan Gosling torna-se então essa representação dessa hipermasculinidade que esse patriarcado acredita que ele tem que ser, do cabelo bagunçado, da bandana na cabeça, do casaco de pele gigantesco, essa coisa meio bad boy mesmo, que evoca até um pouco o próprio Sylvester Stallone que ele vê, os próprios Ken que estão na praia, tem um momento que eles estão lá torcendo para as Barbies e tal, e depois que o Ken traz o patriarcado, eles estão emulando um Top Gun da vida. E ele faz tudo isso porque, além de ter essa questão da identificação, ele acredita que assim a Barbie vai conseguir enxergá-lo da mesma forma que ele a enxerga romanticamente, que ele vai ter a atenção dela. E ele acaba tendo a atenção num determinado momento, quando ela volta para Barbilândia junto com a Glória e a filha dela, só que você vê que ainda assim há algo um pouco mesquinho dentro do personagem. Eu acho que a atuação do Ryan Gosling, ela dosa nesse ponto de você ver que ele joga pra ela, tipo, viu como não é muito legal? Meio que ela tá na pele dele, só que ao mesmo tempo depois ele traz toda uma nuance de que ele não tá gostando disso que ele tá fazendo. E parece que o filme não decide exatamente
para qual caminho ele quer ir com o personagem. E eu sinto que até mesmo a música I Just Can condensa bem esse pensamento. Não importa o que eu faça, eu sou sempre o número 2. Toda a minha vida fui tão educado, mas nessa noite vou dormir sozinho. Eu sou apenas Ken e eu sou o suficiente. I'm Just Ken pode ser lido como eu sou apenas homem, o que traz essa perspectiva de, pelo fato dele apenas ser homem, é o suficiente. É o suficiente para ele tomar conta da Barbilândia, é o suficiente para ele fazer lavagem cerebral nas outras Barbies, é o suficiente para ele tomar a casa da Barbie, e o fato dele ser homem é o suficiente para que ela o enxergue e o aceite romanticamente. O Ken, ele é o vilão do filme, só que ao mesmo tempo eu sinto que falta ao filme mesmo cruzar essa linha e trazer consequências para esses atos do Ken, porque chega no momento que fala que tudo isso, na verdade, não é por conta da Barbie, mas é por conta dele mesmo, que ele não sabe quem ele é, que ele não tem um propósito sem pensar na questão da Barbie. O que eu acho que seria algo extremamente válido se o filme soubesse deixar isso claro e desenvolver isso desde o princípio, que é uma coisa que eu não sinto que o filme faz direito. Indo até um pouco além nesse ponto, o filme quer fazer esse paralelo de que a Barbilândia é o matriarcado e o mundo real é o patriarcado e que nenhum dos dois é o caminho ideal, mas coloca esses dois como coisas opostas, quando eu não diria que é o caso, porque se você vê como é o patriarcado, não é exatamente o que é refletido no matriarcado da Barbilândia, porque a gente não vê os Kens exatamente sofrendo pelo fato deles serem homens, a gente não vê eles tentando participar dessa sociedade e não conseguindo. Parece que eles estão ok quanto eles são dentro dessa sociedade da Barbilândia, só que o filme não desenvolve que talvez eles podem estar incomodados com isso. E aí parece que é o filme não querendo cruzar essa linha de colocar o Ken quanto esse homem vilão e, de novo, responsabilizá-lo pelos atos que ele teve. O Ken do Ryan Gosling não é nem de longe retratado da mesma forma que o personagem do Harry Styles, e não se preocupe, querida, mas eu diria que o cerne dos dois personagens cai num lugar muito parecido, só que pelo fato do Ken ser mais bobo, ser mais divertido e mais infantilizado, esse comportamento dele, em certo nível, acaba eclipsando justamente essas atitudes problemáticas que ele teve. Porque a gente vê que mesmo depois disso tudo que ele causou e as Barbies recuperando a Barbilândia de volta, que ele vai chorar, a Barbie vai até ele e pede desculpas e fica, coitado do Ken, ele não queria fazer isso, vamos perdoá-lo. Don't look at me! E isso pra mim é um problema do filme, porque ele deveria trazer consequências para os atos do Ken e de certa forma ele acaba refletindo de uma maneira talvez até negativa isso que a sociedade acaba fazendo também, de que sempre que surge um homem, um famoso, que faz alguma coisa de errada, passa uma mão na cabeça dele e fala, putz, coitado desse homem, passa a mãozinha ali, passa o pano pra ele e segue-se como se nada tivesse acontecido. E esse é o problema nessa jornada do Ken, porque parece que ele não aprende nada exatamente com o que ele fez, porque no final das contas ele estava perdido porque ele não sabia quem ele era. Só que o reflexo relacionado à nossa sociedade é justamente isso, que homens são sempre tratados como meninos, como garotos que não sabiam o que estavam fazendo. E falta o filme da Barbie falar, tá, mas você tem que ser responsabilizado por isso que você fez. Porque é até interessante a forma como o filme coloca tanto a figura da Barbie quanto a do Ken como adolescentes que estão passando por esse coming of age. Eu fiz até um vídeo da Greta falando sobre isso, dos filmes dela, vou deixar aqui no card pra você ver. Só que enquanto o arco da Barbie tá muito claro nesse sentido de onde ela tá saindo, pra onde ela vai, o do Ken fica meio que vazio, ele fica meio que perdido, não tem um senso de completude ou de sequer ele chegar num lugar e encontrar uma resposta digna para tudo isso que ele causou, não exatamente sobre quem ele é, porque esse é um ponto que, como eu já disse, eu acho que o filme não consegue deixar muito claro. Indo até além, há algo profundo que o filme não consegue abordar, ao meu ver, que é mostrar como que o patriarcado é algo negativo também para os Ken, para os homens, no final das contas, já que esse sistema carrega muito dessa masculinidade tóxica e frágil. E você pode até argumentar que o filme é da Barbie, mas eu trago o contraponto que falta ao filme justamente querer responsabilizar o Ken pelos seus atos, e se de fato fosse para trazer uma questão de redenção para o personagem, isso deveria ser deixado para um filme do Ken, já que está sendo especulado que vai ter um filme só sobre o Ken, já que o Ryan Gosling está maravilhoso, ele roubou o filme da Barbie e tal, que deixasse essas questões para serem desenvolvidas no filme dele, nessa jornada de redenção, autodescoberta e as temáticas ali cabíveis.
E aí pra mim não faz o menor sentido falar que esse é um filme anti-homem, quando justamente aos 45 do segundo tempo, ele volta atrás e passa a mão na cabeça do homem. E eu sinto que nessa vontade de não querer desagradar ninguém e abraçar o mundo, o filme se acovarda um pouco em deixar esse ponto claro, de mostrar o Ken e responsabilizá-lo pelas suas ações. Porque trazendo a She-Hulk de volta, no último episódio da primeira temporada, quando ela tá ali e ela descobre que o Todd é o cara por trás da inteligência e ele tá se transformando, aí do nada aparece o Hulk, aí tem um Abominável ali no meio, que ela quebra a quarta parede pra ir conversar com o Kevin, ela fala que tudo isso acaba distraindo o foco que deveria ser ela quanto protagonista da história e os dilemas que realmente importam para ela. E dentro disso, ela fala sobre o Todd, ele é o vilão, ele não precisa ter poderes para isso. O Abominável, ele tem que ser responsabilizado porque ele fez coisa errada. E eu coloquei o meu na reta por conta dele. Então, mesmo dentro dessa metalinguagem e desse humor, a série da She-Hulk faz-se clara sobre esses pontos. Well, can we not do Todd gets Hulk powers? Like, the powers aren't the villain. He is. Já o filme da Barbie reduz toda essa narrativa que é construída em relação ao Ken, o patriarcado, o que ele faz com as outras Barbies, com a Barbilândia, a piada do I am Ken enough. E no processo, parte desse ponto que ele quer se fazer claro se esvai. Parece que a crítica que ele quer pontuar fica pela metade, fica no meio do caminho. Se você quiser saber mais ainda o que eu achei sobre o filme da Barbie, tem um episódio do meu podcast, o Tênis Verde, em que eu converso com a Nathalie sobre outras temáticas que esse filme também levanta. Então, tá aqui na descrição se você quiser escutar. E você, o que você acha dessa discussão toda que eu levantei? Você concorda, discorda? Deixa aí nos comentários, vamos ter uma conversa saudável. Quem for ignorante vai ser bloqueado aqui no canal, fica logo o aviso. E se você curtiu o vídeo, me ajuda a fazer com que ele chegue a mais pessoas, deixando o like. Isso já ajuda bastante o YouTube a entender que esse vídeo é relevante, recomendá-lo a mais pessoas. Assina o canal aqui para fazer parte da comunidade, compartilhe o vídeo com seus amigos e a gente se vê na próxima. Tchau, gente.